Hoje vamos falar sobre perdão. O perdão é uma das virtudes mais importantes e difíceis de praticar. É o ato de libertar alguém da culpa ou da condenação pelos erros cometidos e de deixar de lado o ressentimento ou o desejo de vingança. O perdão é um ato de amor e compaixão e é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis e para a manutenção da paz e da harmonia em nossas vidas. Na Bíblia, o perdão é um tema central e é incentivado e ensinado repetidamente. Deus nos perdoa através de Jesus e nos chama a perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. O perdão é uma parte importante da vida cristã e deve ser praticado com frequência. É uma virtude difícil de praticar, mas com a ajuda de Deus, podemos aprender a perdoar e a viver uma vida cheia de amor e graça. Vamos ver alguns versículos que falam sobre o perdão. Eu lhes dou este mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. Eu não os chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o Senhor está fazendo. Eu os chamo de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes fiz conhecer. João capítulo 15 versículo 12-15. Nesse versículo, Jesus está falando com seus discípulos e lhes dando o mandamento de amar uns aos outros, assim como Ele os amou. Ele diz que ninguém tem um amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. Ele diz que os chama de amigos porque Ele lhes ensinou tudo o que seu Pai lhe ensinou. O amor é uma atitude de carinho, bondade e compaixão por outras pessoas, e isso inclui o perdão. O perdão é um ato de amor, pois significa libertar alguém da culpa ou da condenação pelos erros cometidos. Quando perdoamos, estamos agindo com amor e compaixão pelo outro, assim como Jesus nos ensinou a fazer. Agora nesse versículo: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4 versículo 32. Nesse segundo versículo, Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso e lhes dizendo para se perdoarem uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso significa que, como cristãos, devemos praticar o perdão uns aos outros, assim como Deus nos perdoou através de Jesus. O perdão é uma dádiva de Deus e é através da morte e ressurreição de Jesus que somos capazes de receber o perdão de Deus. Isso significa que, como cristãos, devemos estar dispostos a perdoar uns aos outros, pois nós mesmos somos beneficiários do perdão de Deus. Outro versículo que fala sobre o perdão está no livro de Coríntios. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também Cristo. Porque em um só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado o mesmo Espírito para beber. O corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser: porque eu não sou mão, não sou do corpo, não por isso deixa de ser do corpo. E se a orelha disser: porque eu não sou o olho, não sou do corpo, não por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros cada um deles no corpo como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 12-20. Nesse terceiro versículo, Paulo está falando sobre a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele usa a metáfora do corpo humano para ilustrar como todos os membros do corpo são importantes e trabalham juntos para formar um todo. Ele diz que, assim como o corpo tem muitos membros e cada um desempenha um papel importante, a igreja também tem muitos membros e cada um é importante e necessário. Neste contexto, Paulo está dizendo que a igreja é uma comunidade de pessoas unidas por sua fé em Cristo e que devem trabalhar juntas em amor e unidade. Isso inclui o perdão, pois quando perdoamos uns aos outros, estamos ajudando a manter a unidade da igreja e a promover o amor e a paz entre nós. O perdão é um ato de amor e unidade e é vital para a vida da igreja. No livro de Mateus diz:
Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6 versículo 14 e 15. Aqui Jesus está falando sobre o perdão e dizendo que, se perdoarmos os outros pelas ofensas que nos causam, então nosso Pai Celestial nos perdoará também. Mas se não perdoarmos os outros, então nosso Pai também não nos perdoará pelas ofensas que cometemos. Essa passagem nos mostra a importância do perdão e como é importante perdoar os outros para receber o perdão de Deus. Isso não significa que precisamos ser perfeitos ou que precisamos perdoar todos os erros de outra pessoa para receber o perdão de Deus. Deus nos perdoa por causa de Jesus, e o perdão de Deus é incondicional. No entanto, essa passagem nos lembra que o perdão é uma parte importante da vida cristã e que precisamos praticá-lo se quisermos viver uma vida cheia de amor e graça. Ainda no livro de Mateus temos outro versículo que diz: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por aqueles que os perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5, 44-45. Neste versículo, Jesus está dizendo que devemos amar e rezar por aqueles que nos perseguem, mesmo se eles são nossos inimigos. Ele diz que isso é importante porque nosso Pai Celestial faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Isso significa que Deus ama e cuida de todas as pessoas, independentemente de seus atos ou comportamentos. Esse versículo nos lembra a importância de amar até mesmo aqueles que nos causam dor ou que nos fazem mal. Isso inclui o perdão, pois quando perdoamos, estamos agindo com amor e compaixão pelo outro. O perdão é um ato de amor e é importante praticá-lo, mesmo quando parece difícil ou impossível. Ao perdoarmos, estamos seguindo o exemplo de Jesus e mostrando o amor de Deus ao mundo. Se você ouviu essa mensagem e deseja fazer uma oração, esse é o momento de você fechar os olhos. Querido Deus, obrigado por me ensinar sobre o perdão através da sua palavra. Ajuda-me a praticar o perdão, assim como me perdoou em Cristo. Eu sei que às vezes é difícil perdoar aqueles que nos fizeram mal, mas eu confio em sua graça e em sua força para me ajudar a perdoar. Eu te peço também que me dê sabedoria e discernimento para saber quando e como perdoar. Eu quero ser um instrumento de seu amor e graça no mundo, então ajuda-me a perdoar como o Senhor me perdoou. Em nome de Jesus, amém. Gostou dessa mensagem sobre o perdão e deseja receber mais conteúdo cristão? Se inscreva no nosso canal. Compartilhamos mensagens inspiradoras, estudos bíblicos e muito mais para ajudar você a crescer em sua fé e a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Se você está procurando uma comunidade cristã online, não deixe de nos seguir. Fique com Deus!